Boa noite, queridos irmãos. Vos saudo-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que o rei Salomão estudou zoologia? Pois é, está escrito lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, parte C. Está escrito assim, ó, também falou dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. Pois é, Salomão estudou sobre os animais, sobre os répteis, sobre os peixes. Portanto, eu quero falar aqui a curiosidade de 5 aves, tirando para a nossa característica espiritual, para a nossa aprendizado espiritual nesta noite. A característica dessas aves, tirando uma lição para a nossa vida espiritual nesta noite, que foi muito usado até mesmo por Jesus e alguns profetas na Bíblia, essas aves. Portanto, vou começar a falar sobre a galinha. Você sabia que a galinha é o símbolo de mãe protetora dos seus filhos? Em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus se lamenta sobre Jerusalém, que muitas vezes ela foi rejeitada da sua proteção, assim como a galinha protege os seus filhotes debaixo das suas asas. A galinha, ela tem esse dom de proteção de mãe. Como o Salmo 91, verso 4, que está escrito: e cobrirás com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Aprendemos aqui que a galinha, ela protege os seus filhos. Eu quero falar sobre o galo também, né? Você sabia que o galo é o sinal de alerta de Deus sobre a vida do cristão? Pois é, o galo, escrito em Provérbios capítulo 31, Salomão, ele admirou sobre o galo, porque o galo, por suas formas de andar, ele olhou que o galo andava de forma, cabeça ereta, né? Cabeça para cima e cabeça erguida. É uma forma de alerta de Deus, cabeça. A forma do galo, o rei Salomão admirou como ele anda, né, de peito para fora, cabeça erguida e cabeça ereta para cima. Em Mateus capítulo 26, versículo 34 e o versículo 74, 75, o cântico do galo, né, serviu de alerta sobre o pecado de Pedro. Pedro negou 3 vezes e o galo cantou, dizendo que ele tinha pecado contra o seu próprio Senhor. É sinal de alerta. Eu quero falar sobre o corvo nesta noite. Você sabia que o corvo é o símbolo das coisas desprezíveis de Deus? E é citado 13 vezes na Bíblia. O corvo, ele é citado lá em Gênesis capítulo 8, versículo 7, quando Noé soltou um corvo para ver se as águas tinham abaixado, né? Então, o corvo é o símbolo de coisa desprezível de Deus. Em Reis 17, capítulo 4, versículo 6, Deus ordenou ao corvo que alimentasse o profeta Elias. Então, nesse momento, o corvo ele foi um transporte, o cozinheiro, o garçom de Elias. Mas em Jó capítulo 38, verso 41, Deus se preocupa em alimentar até os filhos dos corvos. Está escrito lá em Jó, né? Deus se preocupa com os filhos dos corvos e alimenta quando ele clama ou quando ele planteia, né? Em Salmo 147, versículo 9, né? Deus alimenta os filhos dos corvos quando clamam. Se Deus ouve os filhos dos corvos, por que não vai ouvir você também? A mim, a você, meu irmão, minha irmã. Ele ouve a você. Está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 11. Ele ouve as suas orações, o seu pedido. Quero falar sobre o pardal. Você sabia que o pardal é um símbolo das coisas pequenas? Está escrito 5 vezes na Bíblia, as mínimas coisas pequenas, ele é o símbolo. As coisas pequenas Deus interessa. Salmo
84, verso 3, o salmista afirma que o pardal encontrou casa. Consentimento do Pai Celestial encontrou casa. O pardal nos ensina o cuidado de Deus tem até pelos mínimos detalhes das nossas vidas. Ele encontrou casa. Em Mateus, capítulo 10, versículo 29, Jesus diz que nenhum pardal cairá sem consentimento do Pai Celestial. Isso é verdade. Em Mateus capítulo 10, versículo 31, Jesus mostra que Deus tem cuidados, né, dos pardais, quanto mais de nós. Valemos mais do que um pardal, né? Meu irmão, minha irmã, aprendemos com isso. Deus nos valoriza. Lucas capítulo 12, versículo 6, Jesus afirma que nenhum pardal fica esquecido diante de Deus. O pardal nos ensina sobre o cuidado especial de Deus sobre nós. Quero falar também sobre a cegonha. O símbolo da cegonha é símbolo da afeição. E ela é escrita 5 vezes na Bíblia. O casal de cegonha é considerado o mais afetuoso entre as aves e o mais cuidadoso com os filhos da cegonha. Salmo 104, versículo 17. A cegonha faz a sua casa sobre o cipreste. Do seu costume construir seus ninhos acima das casas e de cuidado dos seus filhos, cuida bem dos seus filhos por longos tempos. Ele cuida cegonha com seus filhos por muito tempo. Surgiu provavelmente a tradição que a cegonha entrega às crianças recém-nascidas nos lares. Vê o cuidado que tem a cegonha. Em Jeremias capítulo 8, versículo 7, está escrito que a cegonha conhece até as suas estações. Em Zacarias capítulo 5, versículo 9, o profeta viu 2 mulheres com asa de cegonha. Interessante. Quero falar agora sobre a última ave, o avestruz. É a maior de todas as aves. É citada 10 vezes na Bíblia. Vamos aprender o seguinte, a lição dos avestruz. Vamos aprender. Avestruz e das mais aves. Também há mais velozes. As suas asas são curtas, não pode voar. Ela mede a altura de 2,5 metros de altura. Um ovo de avestruz equivale a 24 ovos de galinha. É preciso estar montado para caçar, num cavalo para caçar um avestruz. Ela tem uma velocidade igual de um cavalo. Já o capítulo 30, versículo 29, Jó sentiu tão do seu lado que chegou a ter com uma companhia de um avestruz. Esse é um amigo do homem. Isaías capítulo 13, versículo 21, capítulo 34, versículo 13, o avestruz habita nos lugares deserto e solitário. O avestruz ele habita ou mora ou habita num lugar deserto e solitário. Costuma ficar sempre só. Isaías 43, versículo 20, o avestruz glorifica ao Senhor por se transformar o deserto em manancial de água. No deserto, o avestruz glorifica ao Senhor por transformar o deserto em manancial de água, onde elas estão. É encontrado muitas delas no deserto. Em Miqueias, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, o pranto do avestruz são conhecidos. Jó capítulo 39, versículo 14, versículo 15, Deus revela a Jó o descuido que a avestruz tem com seus filhos. Então, quanto a cegonha, ela cuida dos seus filhos por longo tempo, a avestruz, ela é uma ave que descuida dos seus próprios filhos, ela não tem cuidado com seus filhos. Jó capítulo 39, versículo 17, Deus revela a Jó que o avestruz não possui sabedoria nem entendimento. Observe aqui que Deus fala para Jó, revela para Jó, que as avestruz não têm sabedoria e nem entendimento. Jó 39, versículo 17. Jó 39, 18, Deus revela a Jó a velocidade e a pressa do avestruz. Ela corre muito e é muito apressada.
Porém, não podemos ser como avestruz, né? Tem muita pressa, mas sempre esperar em Deus. O Salomão diz, para tudo tem um tempo, né? O avestruz nos ensina sobre o cristão descuidado e ignorante para com a sua própria família. Aqui está a lição do avestruz, que aprendemos nesta noite com essas aves. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.